Bem, sobre esse ponto que eu queria tratar, eu queria falar, por exemplo, da petição inicial de uma ADIM, né? Então, essa petição inicial, se ela for inepta, ou seja, não apta, né? Se ela não for fundamentada, ou se ela for manifestamente improcedente, seja inepta, certo? Não fundamentada ou manifestamente improcedente, o Supremo Tribunal Federal pode liminarmente indeferir essa petição, ou seja, de imediato indeferir a ação direta de constitucionalidade. Aí você vai me perguntar, ok, e o que é que vai ser feito então? Se o Supremo, né, já é a última instância, né, já é o órgão que possui essa competência originária, né, para poder julgar a ação direta de constitucionalidade, se ele, né, através do seu relator, indefere liminarmente uma petição inicial da ação direta de constitucionalidade por ela ser inepta, por ela não ser fundamentada ou por ela ser manifestamente procedente, o que fazer, né? Neste caso, a Constituição previu, né, que cabe, né, a interposição de um agravo, certo? De um agravo para o Tribunal Pleno. Então, se a ADIM for indeferida liminarmente por ser inepta, não fundamentada ou manifestamente improcedente, tá? O legitimado que realizou a propositura da ADIM, ele pode, então, interpor um agravo dirigido ao Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, certo? Então, queria deixar aqui evidenciado esse ponto. Queria agora partir para o ponto seguinte, que é a seguinte observação. Uma vez que a ADIM tenha sido admitida, né, ou seja, a ADIM ela era apta, ela era fundamentada e ela, na verdade, tinha indícios, né, de que ela poderia ser julgada procedente. O que é que vai acontecer de forma procedimental? O relator do Supremo, ao receber esta ADIM, ele, na verdade, vai o quê? Ele vai solicitar, né, informações para a autoridade que expediu aquele ato normativo ou aquela lei. Então ele pede informações para o órgão ou autoridade que expediu a lei que está sendo, na verdade, apontada como constitucional, para que este órgão ou que esta autoridade se manifeste no prazo de 30 dias, né, sobre esta alegação de inconstitucionalidade contida na ADIM, certo? Então, essa é uma primeira observação que eu faço. Ok. No segundo momento, e aí de maneira sucessiva, ou seja, passados 30 dias, né, e com o recebimento das informações da autoridade ou do órgão que expediu o ato normativo ou a lei que está sendo apontada como inconstitucional, passado esses 30 dias, se remete à Advocacia Geral da União para que ela venha se manifestar. Então, a Advocacia Geral da União, né, o Advogado-Geral da União, vai se manifestar, porque a Advocacia Geral da União, que a gente vai, inclusive, abordar em um tópico específico, né, ela, na verdade, tem como papel exatamente ser o quê? O defensor legis, né? Ou seja, ela, na verdade, exerce um papel de curador, porque se tem uma presunção de constitucionalidade da lei. Então, veja só. Então, primeiro momento, recebe-se a ADIM, o relator recebe a ADIM, ele, então, encaminha para o órgão ou autoridade que expediu o ato que está sendo apontado como constitucional, para que esta autoridade ou este órgão devolva no prazo de 30 dias. Após esse recebimento, há um novo encaminhamento para a Advocacia Geral da União, o Advogado-Geral da União, porque na condição de defensor da lei, por causa de uma presunção de constitucionalidade, ele vai se manifestar no prazo de 15 dias.
Olha que jogo de vai e vem. Pronto. Aí a Advocacia Geral da União, se manifestando no prazo de 15 dias, tá? Se dá novo encaminhamento, dessa vez para a Procuradoria Geral da União, para que também no prazo de 15 dias se manifeste, né? Então, tudo isso é de maneira sucessiva e não concomitante, tá? Agora, uma outra observação que eu queria tratar com vocês. Na ação direta de inconstitucionalidade, não cabe intervenção de terceiros. Ou seja, o que cabe é a participação do amicus curia, né, que é o amigo, né, da parte que vai auxiliar exatamente nesse processo. Que é um tópico que eu também vou abordar nesta aula de hoje, o amicus curia, que não é intervenção de terceiro, mas que há uma controvérsia que a gente vai tratar depois sobre a natureza jurídica deste amicus curia, que é o amigo da corte, né? Ele vai, na verdade, trazer elementos que possam auxiliar, né? Auxiliar a Corte Constitucional a proferir a sua decisão, certo? Normalmente esse amicus curia, né, amigo da corte, ele é composto pelas entidades ou por órgãos exatamente, né, que venham a se manifestar. E agora eu queria tratar exatamente de alguns pontos para que a gente tenha uma elucidação sobre essas questões. Veja só, primeira pergunta: existe ampla defesa ou contraditório, tá? Nos processos do controle abstrato, ou seja, na DIN, por exemplo? Não existe. Ah, que absurdo, tá na Constituição que todo mundo tem direito à ampla defesa, ao contraditório. Ok, concordo perfeitamente. Só que este direito de ampla defesa do contraditório, né, ele existe quando há direitos subjetivos. Isso existiria no controle difuso. No controle concentrado, não. Por quê? Porque aqui, na verdade, o que é que existe? Né? Existe um processo, né, que é abstrato. Né? Você, na verdade, vai analisar, por uma questão de preservação da rigidez constitucional ou da supremacia da Constituição, você vai analisar, né, a perspectiva do sistema constitucional ter uma coerência, ter segurança jurídica. Então, o caráter que se está a analisar aqui é um caráter objetivo, né? Ou seja, este caráter objetivo não envolve partes, ele compõe aquilo que a gente entende como controle concentrado da Constituição. É uma fiscalização concentrada da Constituição. Portanto, não há que se falar, nesse momento, na DIN, sobretudo, em ampla defesa e contraditório. Não, pelo contrário. Outro ponto que eu queria tratar com vocês. Pode-se falar em impedimento ou suspeição nesses casos? Também não. Por quê? Impedimento ou suspensão, normalmente, que é daquele que representa o órgão do Poder Judiciário, né? Vamos supor, juiz, né? No caso, você tem um litígio, né, que envolve Maria versus João. Se o juiz, por exemplo, for amigo íntimo de João, ou se ele for parente de Maria, automaticamente ele vai ter um impedimento, ele vai ser suspeito para julgar aquele processo. Por quê? Porque naquele processo de maneira objetiva, né, naquele processo de maneira concreta, né, há interesses, né, subjetivos ali que são envolvidos, há um interesse da parte. Né, há uma vantagem que vai existir, o resultado daquele processo vai importar na vantagem de Maria ou de João. Então, se o juiz tem uma relação próxima ou de parentesco com Maria ou com João, lógico que ele vai ter
que ou se declarar impedido ou suspeito, ou, na verdade, uma vez que o Maria ou João faça o requerimento de suspeição ou de impedimento, que ele se declare também, ou então o tribunal venha fazê-lo se ele assim não entender. No caso da ADIM, não há por que se falar em impedimento ou suspeição, porque não está se tratando do interesse nem de Maria nem de João. O que se está a tratar aqui, né, é um interesse abstrato, que é avaliar se a lei ou o ato normativo é ou não inconstitucional. Não se trata de um processo subjetivo, né? A única exceção que existe essa questão do impedimento ou da suspeição é quando você se depara com um ministro do STF que, por exemplo, tenha oficiado num processo que vai ser julgado quando ele era, por exemplo, um procurador-geral da República. Você pode ter um procurador-geral da República que no momento futuro venha a ser ministro do STF. Então, se ele oficiou naquele processo específico, né, aquele processo específico que antes foi oficiado por ele, na condição de procurador-geral da República, é claro que vai causar o quê? Uma incompatibilidade, porque ele participou ativamente daquela ação, né? Da mesma forma, você vai ter exatamente uma questão de impedimento se, por exemplo, o advogado-geral da União ele atuou em um processo e hoje ele, na condição de ministro do Supremo Tribunal Federal, ele vai ter que manifestar-se através de seu voto, dizendo que aquilo que aquela lei ou aquele ato normativo é não constitucional. Então aí sim você teria uma situação de impedimento e suspensão, mas veja que são situações muito específicas e, na verdade, não comum, né? É uma situação não comum. Ok? Beleza. Outros dois institutos que eu queria tratar aqui são os institutos de prescrição e de decadência. Existe prescrição e existe decadência quando se trata de controle de constitucionalidade abstrato? Não. Por quê? Porque se você for levar em consideração a teoria da nulidade, aquele dispositivo que é inconstitucional, ele já nasce inconstitucional. Então o que acontece? Você vai poder arguir a inconstitucionalidade a qualquer tempo, a qualquer momento. Então se você tem uma lei, por exemplo, de 1989, né, que só agora, em 2020, né, o Supremo resolveu fazer uma apuração, né, sobre um pedido de inconstitucionalidade daquela lei, e ele descobre que naquela lei tem um artigo que é inconstitucional, mesmo sim essa lei seja de 89, um ano após a Constituição, hoje, se o Supremo, né, através da provocação de um dos legitimados para que declare aquela lei constitucional, ele pode declarar. E não vai incidir, né, sobre isto o instituto nem da prescrição e nem da decadência, certo? Outra coisa que eu queria também deixar elucidado aqui é que o Supremo ele possui poderes instrutórios, né, para realizar o julgamento de uma ADIM, né, de uma ação direta de constitucionalidade. O que quer dizer isso? Que o Supremo ele pode, na verdade, intimar para ouvir pessoas, autoridades, ele pode intimar para, digamos assim, proceder à oitiva, né, de um perito, a ouvida de um perito. Ele pode, por exemplo, designar a marcação de uma audiência pública, né? Então ele pode solicitar que sejam apresentadas informações adicionais. O que quer dizer isso? Que o Supremo, antes de declarar que uma lei seja inconstitucional ou não, ele tem poderes instrutórios amplos, né, para que naquele processo que ele vai julgar, ele consiga reunir todos os elementos necessários, né, para que ele possa fundamentar, né, para que ele possa vislumbrar, né, ter subsídios para julgar, tá? Então isso é importante que também a gente deixe bem esclarecido. Outro ponto que eu queria tratar com vocês aqui é sobre a atuação do Procurador-Geral da República, né, da Procuradoria-Geral da República. Primeiro,
Você sabe que a Procuradoria-Geral da República, né, ela é um dos legitimados do artigo 103. Porém, o Procurador-Geral da República, ele não só atua quando ele está na condição de parte, né? Na condição de ser aquele que propôs uma ação direta de constitucionalidade. Veja, porque ele atua também na condição de defensor da Constituição. Então, se ele atua na condição de defensor da Constituição, ele será ouvido em todas as ações diretas de inconstitucionalidade para que possa emitir o seu parecer, tá? Então, em todas as ações diretas de inconstitucionalidade, o Procurador-Geral da República vai emitir um parecer. Este parecer que é emitido pelo Procurador-Geral da República é um parecer de caráter meramente opinativo. O que quer dizer isso? Que este parecer do Procurador-Geral da República, ele não condiciona ao voto de nenhum ministro do STF. Ou seja, o STF, né, não está vinculado, obrigado a acompanhar o entendimento do Procurador-Geral da República. Tá? E é interessante essa atuação do Procurador-Geral da República na condição de defensor da Constituição, que, portanto, deve emitir o seu parecer nas ações diretas de constitucionalidade, que mesmo nas ações que o autor da ação é a própria Procuradoria-Geral da República, o Procurador-Geral da República emite o seu parecer. E é interessante que, se ele propôs a ação requerendo a inconstitucionalidade de uma lei e, por outras razões, né, até o momento dele emitir o parecer, quando ele foi intimado, né, pelo Supremo para emitir o parecer, se da propositura dessa ação até o momento em que ele foi intimado para emitir o seu parecer, naquele prazo que eu falei lá atrás, dos 15 dias, né, ou seja, depois do órgão da autoridade que se manifesta, que expediu o ato, depois da Advocacia Geral da União, em 15 dias, chega o momento da Procuradoria-Geral da República também nesses 15 dias. Ou seja, do momento que ele propôs a ação até chegar o momento dele emitir o seu parecer, se houve alguma circunstância fática, social, econômica, jurídica, que levou o Procurador-Geral da República a ter um outro entendimento sobre a inconstitucionalidade da lei. Ele hoje entende que a lei é constitucional. Ele moveu pedindo a inconstitucionalidade. Quando ele foi emitir seu parecer, ele mudou de entendimento. Ele acha que agora é constitucional. Ele, inclusive, pode emitir o parecer, né, opinando pela improcedência da própria ação que ele moveu. Veja que contrariedade interessante. Ele moveu pedindo a declaração de constitucionalidade. Do momento que ele moveu até o momento que ele se manifesta, ele pode ter mudado de posicionamento. Quando ele for se manifestar, ele pode, inclusive, requerer ou opinar pela improcedência da ação. Aí você vai me perguntar, ora, não seria mais fácil ele desistir da ADIM? Seria, se ele pudesse. Por quê? A Lei 9868 de 98, ela veda a desistência das ações diretas de constitucionalidade, né? Tomem nota aí, sobretudo no artigo 5º da Lei 9868, de 99, tá? O artigo 5º não admite a desistência da ADIM, tá? Ainda sobre o Procurador-Geral da União, queria tratar de duas ações nesse contexto, né? Na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO, e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, o Procurador-Geral da República ele só se manifesta em parecer final, tá? Ou seja, quando ele, claro, né, obviamente, parecer final, quando obviamente ele não é o autor da ação.
E só para vocês terem isso registrado e localizarem isso para fins de estudo, tomem nota aí. Na ADO, Ação Direta de Constitucionalidade por Omissão, ele só se manifesta na condição de parecer final de acordo com o artigo 12º, parágrafo 3º da Lei 9868 de 99. Então, o Procurador-Geral da República na ADO só se manifesta como parecer final pelo artigo 12, parágrafo 3º da Lei 9868 de 99. E na arguição de descumprimento de preceito fundamental, o fundamento se localiza na Lei 9882 de 99, no artigo 7º, tá? No artigo 7º, e agora nós vamos tratar da Advocacia Geral da União. Sobre a Advocacia Geral da União, ela é a defensor legis, né? Então, na verdade, a Advocacia Geral da União, como ela representa, né, interesses da União, ela atua justamente na condição de se proceder à defesa do ato, né, ou da lei impugnada, né? Então, por isso que a Advocacia Geral da União, ela é citada para participar da ação direta de constitucionalidade com o objetivo de promover a defesa do ato que está sendo impugnado face à sua inconstitucionalidade. Agora, é interessante essa reflexão, porque e quando o defensor-geral da União, né, o advogado-geral da União, se deparar com um artigo de lei que for flagrantemente inconstitucional, como é que ele vai proceder à defesa? Já pararam para refletir sobre essa condição? Porque, na verdade, ele exerce o papel de curador, né? Então, num primeiro momento, essa manifestação dele, né, que ocorre naquele prazo de 15 dias que eu tinha mencionado, ele tinha, às vezes, mesmo tendo a noção, num primeiro momento, deixa isso claro, né, de que o ato era inconstitucional, ele tinha que atuar e promover a defesa do ato. O STF já vem flexibilizando essa ideia de que a Advocacia Geral da União sempre vai ter que promover a defesa do ato, sobretudo porque, antes de qualquer coisa, a Advocacia Geral da União, ela representa os interesses da União. Então, quando o ato, na verdade, for flagrantemente, né, inconstitucional e, além disso, né, este ato, essa lei, ferir os próprios interesses da União, claro que a Advocacia Geral da União não tem como atuar para promover a defesa desse ato, até porque ela é obrigada a proceder à defesa dos interesses da União, conforme o artigo 131 da Constituição, tá? Então não tem como se exigir que ela, na verdade, venha a opinar, né, pela constitucionalidade, né, de algo que está flagrantemente constitucional. Uma observação que eu também queria fazer é o seguinte: e na ação, né, de declaração de constitucionalidade, hoje o entendimento que se tem é de que, como você não está pedindo que declare o ato ou a lei constitucional, portanto, não há necessidade da atuação da Advocacia Geral da União. Esse, inclusive, é o entendimento que prevalece hoje no bojo do STF. Porém, se você for reparar que sobre a ADIM, né, ação declaratória de inconstitucionalidade, e a ADC, ação declaratória de constitucionalidade, você pode reparar que há uma ambivalência, né, há um caráter dúplice, né, porque quando você declara constitucional, automaticamente você reconhece que ela, né, não tem vício. Quando você declara que ela é inconstitucional, automaticamente você tem a noção de que ela é constitucional. Então, isso, ao meu ver, inclusive, dá uma distorcida no próprio artigo 20, né,
da Lei 9868 de 99, certo? Mas é uma coisa para poder se refletir, mas hoje o entendimento é de que a Advocacia Geral da União não atua na ação de declaração de constitucionalidade, né? De constitucionalidade, tá? Veja só, a AGU e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, tá? O STF, né, entendia que não deveria ter essa participação, né, da AGU, porém se tem uma crítica sobre isso, porque você pode se deparar, por exemplo, com uma lei que venha a ter uma omissão parcial, né? Então, nesse caso, se é uma omissão parcial, naturalmente, né, não se vê nenhum tipo de problema no relator convocar, solicitar a participação da AGU, né, se manifestando naquele prazo de 15 dias, certo? E por fim, com relação à AGU, eu queria dizer o seguinte, veja, obrigatoriamente a AGU deve participar da ADIM, né? Então ela tem um prazo de 15 dias porque ela visa exatamente dar proteção ao ato, né? Na condição que ela tem de defensor legis. Este modelo, ele automaticamente, ele não precisa ser reproduzido no controle de constitucionalidade dos estados. O que quer dizer? Nas constituições estaduais, você não precisa prever que em toda ação de controle de inconstitucionalidade de norma estadual é necessária a participação da Procuradoria-Geral do Estado, da PGE, tá? Então, o modelo constitucional que há de obrigatoriedade de participação da AGU, ele não necessariamente é um modelo que se replica no âmbito estadual, ou seja, de ter uma repetição obrigatória com participação da Procuradoria-Geral do Estado em todas as ações, né, de controle de constitucionalidade estadual. Beleza? Então vamos ao próximo tópico.